A organização da informação, ela é fundamental para que a mensagem seja difundida, né? Tem um conceito que a gente trabalha muito, até pelo histórico do design, das marcas que eu já trabalhei, né? Eu tive uma vivência de trabalhar, por exemplo, com embalagens, né? Fazendo o design das embalagens. Então, já trabalhei com Ambev, com Unilever, Pepsi, com Boticário. E quando você faz uma comunicação, por exemplo, numa embalagem, você precisa, em primeiro lugar, organizar a informação, né? Você precisa, primeiro, apresentar a marca, depois qual que é o nome do produto, quais são os benefícios que esse produto entrega, porque você tem segundos para você reter a atenção do consumidor quando está passando na gôndola. E no digital não é diferente, né? Se você tem um site, por exemplo, seu, vamos pegar um exemplo, se você é um profissional que quer se posicionar, né? Você pode ser de qualquer área, tá? Hoje em dia, quanto mais está trabalhado o seu posicionamento na internet de uma maneira estratégica e cuidadosa, isso só vai te favorecer. Então, organizar as informações. Vamos pensar que você que está assistindo é um profissional liberal, ou você trabalha numa empresa, mas você gosta de fazer um trabalho ou outro como freelancer, né? E você tem lá o seu site. Será que ele está com as informações organizadas, né? Quem é você? Qual que é o seu histórico? Por onde você passou? O que você fez na sua vida de relevante, que foi transformacional, que você pode comunicar? Então, fazer essa lição de casa de organizar, né? Quem eu sou? O que eu gero de valor, né? Se amanhã uma pessoa for me chamar, o que ela vai ganhar comigo, né? Como que eu posso levar ela de um ponto A para um ponto B com o conhecimento que eu tenho? Quando eu comunico isso, né, num ponto de contato, por exemplo, que é um site, ou no meu próprio LinkedIn tenho isso organizado, que é uma rede social profissional, isso só tem a favorecer, né? Porque a organização, ela tem muito a ver com a priorização. Você tem que raciocinar, a partir do momento que você organiza a informação, o que é prioridade, né? Exemplo, se você cruzou com alguém num elevador e você tem 10 segundos ali do piso térreo até o 15º andar para você falar uma mensagem, poxa, você tem que saber o que é mais importante você falar para aquela pessoa. Ah, meu nome é tal. Ah, eu trabalhei com essa empresa. Já dá uma credibilidade, né? Então tem um conceito que a gente traz que dentro do posicionamento se chama razões para acreditar. Quais são as razões para acreditar que uma pessoa deveria acreditar em você? Então, exemplo, meu nome é fulano, eu sou fundadora da empresa tal, eu já fiz mais de, 100 cases, já liderei mais de projetos com essa marca, aí, já chama atenção e já tem esse conceito até que a gente está vivendo na economia da atenção, né? Cada vez mais a atenção das pessoas está escassa. Por quê? Porque a gente está vivendo numa sociedade super comunicativa. Então, se eu vou organizar a informação, eu preciso também priorizar a informação. E a hierarquia da informação, que é um conceito que a gente fala muito, que é informação em primeiro lugar, 2, em segundo lugar, 3, dividir esses 3 blocos, né? Entrei no elevador, tenho 10 segundos para fazer, quais são as 3 informações que eu preciso que o outro saiba de mim? Ah, é meu nome, minha trajetória, o que eu faço, ou sei lá, o que eu quero com esse cara, eu quero alguma coisa com esse cara, então tem que estar organizado, não pode perder essa oportunidade de conquistar o que você deseja, o próximo passo que você quer atingir. A comunicação assertiva, ela tem o objetivo de não gerar retrabalho, de não gerar estresse, de não gerar dupla comunicação, né? Então, quando a gente não é assertiva, quando a gente manda alguma coisa para alguém, a gente se comunica com alguém, aquela pessoa não entende, ela pergunta de novo. Então, tem muitas formas de você trabalhar a comunicação assertiva a seu favor, né? Vamos supor que você está numa equipe, você está contratando alguém, você precisa passar uma informação para essa pessoa, você usar recursos da hierarquia de informação também, como exemplo, vamos dar uma mensagem, né? Deixa eu dividir essa mensagem, usar a caixa alta do texto, caixa baixa, o que é título, o que é subtítulo, o que é bullet, colocar números. Olha, eu tenho esse assunto para falar com você. Então, exemplo, você vai escrever para alguém, mandar um e-mail, olha, eu tenho 3 assuntos para falar com você. Você já comunicou isso na primeira frase, a pessoa já sabe que vem 3 assuntos por aí. E aí,
você tem que sempre deixar em primeiro lugar o que é mais importante também. Então, por exemplo, num time, né, você está falando com uma pessoa que você precisa ter uma aprovação dela, você já chegar na primeira frase, exemplo, para um gestor: fulano, eu tenho 3 assuntos para falar com você e eu preciso falar ainda hoje até o final do dia. Posso marcar 30 minutos na sua agenda? Você nem falou quais são os assuntos. Por quê? Porque o mais importante é que você tenha uma urgência para falar com aquela pessoa naquele dia. Se você não fala, e você fala: eu tenho 3 assuntos para falar com você, o assunto é esse. Eu queria saber se você pode falar. A pessoa, você já perdeu né, o gancho daquela mensagem que você queria transmitir. Então, você raciocinar mesmo qual que é o grande objetivo, né? A gente fala que você pode fazer com que a pessoa apenas pense sobre a sua mensagem, sinta algo sobre a sua mensagem, ou ir para uma ação. Se você precisa que a pessoa vá para uma ação, você tem que ser muito claro nessa ação, para você não perder o gancho e não perder essa oportunidade de ser assertivo. Então tem que tomar muito cuidado também de você achar que o outro já sabe. Muitas vezes é aquilo, o óbvio precisa ser dito. Então, às vezes você tem que falar o óbvio, né? Você se comunicar, você avisar com antecedência. Exemplo: poxa, vai participar de uma reunião? Manda a pauta antes dessa reunião. Coloque isso em bullets, em números. Olha, essa pauta a gente vai tratar de 3 assuntos. Vai ser o assunto 1, assunto 2, assunto 3. Vai ser X tempos para o assunto 1. Então, ela traz essa coisa de eficiência, de você poder fazer o dobro na metade do tempo, porque você informa antes, né? Você reforça. Isso gera uma eficiência e uma assertividade. O briefing, ele é uma estrutura muito usada em empresas de comunicação, publicidade, e até para traduzir, né, o significado. O briefing é como se fosse um roteiro, onde você deixa muito claro o que precisa ser feito, as expectativas de como que alguma iniciativa, algum projeto precisa ser feito. Então, eu quero trazer esse conceito para uma realidade. Exemplo: a gente está aqui hoje fazendo a gravação dessa aula, né? Imagina se não existisse um briefing no sentido de: Natália, você vai amanhã gravar, a gente vai passar por uma discussão desse tema, né? Se não existe, o briefing ele serve muito para alinhar. Se não existe esse briefing, a chance de acontecer algo que vai dar problema, que vai frustrar expectativas é muito grande. Então, eu queria trazer também para a realidade de alguém que amanhã precisa contratar alguém. Deixa eu trazer para uma realidade que eventualmente uma pessoa possa até vivenciar, que é um casamento. Você vai organizar um casamento, você vai ter que contratar vários fornecedores. Você vai ter lá o cara da banda, você vai ter lá o cara que vai tocar lá na cerimônia, você vai ter lá o DJ. Vou trazer esse exemplo muito simples, porque provavelmente todo mundo vai passar por isso alguma vez na vida, seja como convidado ou como alguém que vai fazer o casamento acontecer, né? Então, o briefing, ele serve para quando você vai contratar um profissional ou trazer uma pessoa para sua equipe, você alinhar o que você deseja, né? Como é que você vai colocar um DJ na sua festa? Se você odeia um tipo de música, você não briefar esse cara, o cara vai colocar aquela música que você detesta, você vai ficar puto, né? Então, o briefing ele existe justamente para isso. E tem várias técnicas assim de você utilizar, desde um checklist com o que eu quero e o que eu não quero, do's and don'ts, né? O que pode e o que não pode. Então, vou contratar amanhã um profissional, vou colocar ele para tocar um projeto, eu preciso briefar ele, eu preciso explicar, eu preciso roteirizar o que está permitido, quase que aquelas regrinhas, assim, sabe? Pode ou não pode. Existe um outro framework até para explicar o que são essas estruturas visuais, ou de roteiro, ou de etapas, né? Que tem um que se chama 5W2H. E ele traz várias perguntas, né? Por que você vai fazer? Né? Que são vários Ws, né? Então, em inglês: how, what, why, when, where. Então, por que você vai fazer? Quando você vai fazer? Com quem? Qual que é o prazo? Né? Quando você deixa tudo isso claro, né? Depois a gente pode até... depois você consegue pesquisar esse framework que é o 5WH. Ele traz justamente 7 perguntas para você responder antes de você checar. E aqui tem que olhar para os dois lados. Vale olhar tanto para quem está briefando o outro, né, quanto quem está recebendo, né? Então, por exemplo, estou aqui fazendo esse vídeo, imagina se eu venho aqui vestida de qualquer jeito, ninguém me falou a roupa,
eu posso vir num estilo de vestimenta que não é o que é o apropriado. Vamos trazer isso para um casamento também. Às vezes a gente quer um determinado estilo de se vestir e a gente tem que avisar. Então, essa comunicação desse roteiro que o briefing apoia, né? E aí, quem está executando, por exemplo, um projeto, que muitas vezes um profissional ele fica frustrado porque ele executa um trabalho, só que ele não faz pergunta, ele não questiona. Então ele vai lá, ele é contratado ou chamado para fazer um projeto e ele não tira dúvidas, ele não pergunta, pode fazer isso, pode fazer aquilo, qual que é a sua expectativa? Então tem essa lição de casa dos dois lados, tanto de quem está contratando o outro quanto quem está sendo contratado. Se você está sendo contratado, você está numa equipe, você tem um líder e esse líder não te passou todas as informações, poxa, então não joga só a responsabilidade no outro e fecha os braços e fala, você não me avisou. Tá bom, o outro não te avisou, mas você poderia ter sido proativo de perguntar, olha, então, deixa eu garantir que eu entendi tudo bem, tudo certinho, a gente vai fazer esse projeto, então só pra ver se eu realmente entendi. Então, o projeto é esse, essa é a expectativa? É, legal. É para essa data? É para essa data. Eu posso entregar na data tal? Posso entregar na data tal. A gente vai ter uma interação aqui, ali? Vai ter essa interação. Já posso deixar claras essas interações para eu me organizar, para eu saber que eu vou falar com você nessa e nessa data? Então, é muito esses dois lados, assim. Quanto mais as pessoas tiram as dúvidas e colocam as coisas claras num briefing, num roteiro, mais a chance de todo mundo sair feliz e tudo dar certo. Então, eu queria trazer aqui um exemplo do briefing, por exemplo, no mundo digital, na elaboração de um site. A gente já viu vários casos, né, de empresas que precisam fazer um site. Preciso fazer um site, preciso comunicar minha empresa, preciso apresentar meus produtos, meus serviços, é um site que eu preciso. Aí a pessoa vai lá, contrata uma empresa para fazer o site. A gente já viveu muito isso, a gente já desenvolveu muitos sites. Hoje não é o foco da Liden, que está muito mais pautado em educação e projetos estratégicos, pontuais de posicionamento de marca. Mas o que a gente viveu na pele, vendo muitas execuções de websites dos mais complexos, desde o pequeno até o mais grandioso, um site de multinacional a nível global. Os problemas são os mesmos, do pequeno ao grande. O problema está onde? Está no briefing, está no alinhamento, né? Então, o roteiro de um briefing ele serve justamente para alinhar expectativas, né? Se você vai desenvolver um site, que é um ponto de contato, que hoje em dia é o cartão de visita digital, você precisa ter a clareza do que você quer comunicar. E quando você vai contratar um fornecedor, você tem que ter essa clareza. Não dá para você terceirizar para o outro só uma responsabilidade que também é sua. Então, quando você vai passar um briefing, você ter essa clareza de eu preciso comunicar isso, eu tenho esses 3 itens como prioridade, tá aqui uma referência que eu me identifico, eu tenho essa expectativa, eu quero chegar neste lugar. E o que a gente vê muitas vezes? A gente vê pessoas que vão lá, contratam, e elas não conseguem colocar para fora o que elas esperam. Elas não conseguem nem se dar o trabalho de preencher um briefing. Elas não querem preencher um briefing. E o briefing ele é fundamental para que um projeto seja bem sucedido. Todos os projetos que a gente participou e tudo que eu participei ao longo da minha carreira, todos que foram bem sucedidos foi quando houve uma participação conjunta dos dois lados. Tanto de quem estava dando informação para preencher o briefing, quanto de quem estava recebendo e questionando todas aquelas informações. Esse alinhamento, antes de executar, serve para site, para desenvolvimento de produto, para a própria construção de uma aula. Se não existe esse alinhamento, vai dar problema, vai gerar refação. A gente já viu vários casos de empresas que vão lá, não briefam, não alinham, não contratam, jogam dinheiro fora, literalmente, né? Ficam frustrados com o resultado, mas aí o cara tá com pressa, não quer participar, poxa, como é que você não vai se envolver no momento mais importante que vai garantir a assertividade de um projeto, que é o briefing? Não, terceirizei lá para um cara lá. Não, o cara da minha equipe vai fazer, peraí. Quanto mais estratégico é o que você vai executar ou desenvolver, mais pessoas estratégicas têm que estar envolvidas na construção do briefing. E elas têm que validar isso. Então, tá bom, você tem um gerente de marketing, quem está aí assistindo, né? Dependendo do seu momento profissional, se você é mais novo, está numa posição, até você é mais velho, está numa posição de gerência, saiba, não tenha medo de questionar, não tenha medo de mostrar para quem está junto no projeto que quem é o tomador de decisão tem que estar envolvido. No começo,
nas interações, principalmente no começo e nos momentos de validação e aprovação. Não dá para chegar no final e falar, não era isso que eu queria. Pô, peraí, né? Então você não participou nem do briefing, nem das interações, agora você quer chegar no resultado final e falar que não era o que você queria? Aí não dá, né? Então, é por isso que o briefing ele é tão importante e ele só existe para ajudar as pessoas. Essa é a função de um briefing.